Quero saudar a todos os irmãos na paz de Cristo. Sintam-se cumprimentados. Queremos mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Nós queremos trazer a palavra de Deus para os irmãos, sejam do nosso ministério Labaredas do Fogo, assim como os outros irmãos em Cristo que compõem a Igreja de Cristo Jesus. Hoje trago aqui o tema que trata dos sinais do fim. Tema: sinais do fim. Nós estamos agora envolvidos em acontecimentos que nos fazem pensar no amanhã, que nos fazem pensar o que será amanhã, o que será depois daqui. E dessa forma queremos trazer a palavra de Deus, falar acerca dos sinais que vão marcar o fim, como é o fim de todo mundo, a volta de Jesus Cristo. Sabemos que nós, quando falamos do fim, estamos a falar da volta de Jesus Cristo, onde a igreja reinará com Cristo para todo sempre, onde haverá novos céus e nova terra, onde também todo mundo será julgado, outros serão levados para a salvação e os outros serão condenados para a perdição. Então, desta forma, queremos observar aqui a palavra de Deus e o meu tema é sinais do fim. Então, aqui vou falar do coronavírus, no qual nós estamos passando agora, e também dos sinais que podem acontecer na igreja, e também falar do anticristo. Irei ser resumido ao falar dessas questões, então vou pedir para que os irmãos possam prestar mais atenção. Mas antes de tudo, nós queremos nos dirigir numa pequena oração a Deus, para que Ele possa nos dar graça, para que Ele possa se revelar na sua palavra, porque a sua palavra não é entendida na carne, mas sim espiritualmente. Soberano Deus, soberano Pai, quero te dar graças. Obrigado, Deus, por ter salvo as nossas almas. Obrigado, Senhor Deus, por ter mostrado o seu amor por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Neste momento, Senhor, nos humilhamos diante de Ti. Pedimos a graça, meu Pai. Pedimos que o Espírito Santo possa estar presente neste lugar, possa se revelar, possa nos revelar a sua palavra, Senhor. Pois nada sabemos, meu Pai, mas Tu sabes de todas as coisas. E por essa razão nós viemos na sua palavra, Senhor, para poder entender sobre todas as coisas que estão acontecendo. E pedimos, Pai, que nos encha com o seu Espírito Santo. Pedimos a presença do Espírito Santo neste lugar. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Lucas, capítulo 21, versículo 10. Então, quero tratar acerca deste tema, sinais do fim. E entre parênteses, coronavírus, igreja, perseguição e anticristo. Estamos agora a ultrapassar momentos difíceis dessa pandemia chamada coronavírus. E diante desta pandemia nos surgem muitas perguntas. O que a Bíblia tem a dizer com relação a esta pandemia? O que a Bíblia tem a dizer com relação a estes momentos que nós estamos atravessando agora? E vamos na palavra de Deus em Lucas, capítulo 21, versículo 10. A palavra de Deus diz o seguinte, Lucas, capítulo 21, versículo 10 e 11. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, conforme estamos a ver aqui a palavra de Deus, nós vimos que o coronavírus ele está enquadrado na parte dos sinais da volta de Cristo. Então, o coronavírus é um dos sinais da volta de Cristo. Aqui a palavra de Deus nos mostra que Jesus ele estava falando para os discípulos o que haveria de acontecer
antes, o que haveria de preceder a sua vinda? Quando Cristo estivesse próximo para voltar, o que haveria de acontecer? Então, Jesus Cristo, ele não deu uma data fixa, mas ele colocou alguns sinais que haveriam de acontecer, mostrando de que ele está às portas, ele está voltando. E vimos aqui a palavra do Senhor no versículo 11. Diz que haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Aqui estamos a ver a palavra pestilência, que fala de pestes. Então, o coronavírus é uma peste, é uma pandemia que tem atacado todo mundo. É um vírus que paralisou todas as coisas. É um vírus que veio para mostrar a nossa fragilidade. É um vírus que veio para fortalecer aquilo que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não mente. Então Jesus disse que haverá grandes pestilências. Nós podemos dizer que já aconteceram coisas desse gênero há muito tempo. Mas sim, elas aconteceram, mas nós não tínhamos tecnologia como nós temos hoje. Mas mesmo com essa tecnologia que temos hoje, com este avanço da ciência que temos hoje, nós estamos sendo capazes de parar esta pandemia. Então, isso significa que é um cumprimento profético daquilo que Jesus Cristo disse que haveria de acontecer. Então, o coronavírus, ele mostra o cumprimento profético da palavra de Deus. E isso mostra de que Jesus, ele está às portas, ele está voltando. Então, logo quando nós olhamos para esta situação, nós podemos ver de que a palavra de Deus, ela está sendo cumprida. Então, o segundo ponto, o coronavírus mostra também o juízo de Deus sobre as nações. Onde é que nós vamos encontrar isso? Vamos encontrar a palavra de Deus em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós quando nos encontramos diante desta situação do coronavírus, nós também podemos entender, segundo a palavra de Deus, de que isto é um juízo sobre as nações. A palavra do Senhor mostra na oração de Salomão, quando Salomão construiu o templo, o grande templo que estava em Jerusalém. Quando ele fez a oração, dedicando aquele templo a Deus. Então Deus aparece a Salomão, ele diz que tinha ouvido a oração de Salomão. E ele diz o seguinte: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. Então nós vimos agora, estamos numa peste que chama-se coronavírus. Não há nada que sai, não há nada que acontece e que não esteja debaixo da permissão e do controle de Deus. Então esse vírus não é alguma coisa que tenha acontecido sem que Deus saiba. É algo que aconteceu e Deus sabe, e também mostra o juízo sobre as nações. Aqui a palavra de Deus diz que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então estamos a ver a palavra de Deus de que o juízo é aplicado onde há uma falha, onde há uma falta. E nós podemos ver hoje as nações têm se virado contra Deus. As nações não têm procurado a Deus. Deus tem sido tirado das escolas, tem sido tirado de tudo quanto é lugar. As pessoas dizem que não precisam de Deus para poder viver. As pessoas dizem que não precisam de Deus para poder ser feliz. Não precisam de Deus para absolutamente nada. E dessa forma, a imoralidade, o pecado tem aumentado dia após dia. As pessoas têm se metido no pecado dia após dia. A igreja tem se afastado de Deus dia após dia. O pecado tem se multiplicado
dantes que a igreja era o referencial da santidade de Deus, era o referencial onde as pessoas podiam buscar pessoas que vivessem segundo a palavra de Deus. Hoje é um lugar onde as pessoas também podem encontrar lá o mundo. Então, isso mostra juízo, não somente sobre a igreja, mas sobre as nações. Então, o coronavírus tem sido uma vara muito grande contra as nações. As nações que diziam que elas não precisam de Deus. Mas aqui a palavra do Senhor diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, precisamos de nos humilhar. Precisamos de parar de confiar nas nossas próprias forças. Precisamos de parar com a nossa rebelião contra Deus. A palavra de Deus diz: se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Muitas pessoas estão procurando Deus só simplesmente para sarar-lhes, mas Deus primeiro tem que perdoar, tem que remover o que tem trazido o juízo sobre as nossas vidas. Quando nós vemos a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário para tirar o pecado das nossas vidas. Só dessa forma é que podemos ser aceitos diante de Deus. Então, o coronavírus também mostra o juízo de Deus sobre as nações. Nós vimos também a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 8 a 11, mostra as taças da ira sendo derramada sobre a terra. Por quê? Porque a terra não queria ouvir a Deus. Porque a terra estava contra aquilo que era a palavra de Deus. Então esses juízos são derramados contra aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus. Então, quando as pragas são derramadas em Apocalipse, nós vimos que o povo se recusou a arrepender-se. O povo mesmo assim continuou blasfemando de Deus, continuou insultando a santidade de Deus. Então, neste momento em que nós nos encontramos, não devemos simplesmente pedir que isso seja afastado de nós, mas devemos nos humilhar, devemos orar, devemos nos apartar dos nossos caminhos, nos apartar do pecado e pedir para que Deus possa remover esta praga. E Deus, ele é a nossa solução. Ele realmente pode nos dar a solução sobre essas coisas. E outra coisa que pode nos mostrar, que nos mostra, que nos traz, a mensagem que nos traz o coronavírus, é que Deus está envergonhando os homens. Deus está envergonhando os homens, está envergonhando a sua sabedoria, está envergonhando aquilo que é a sua presunção, está envergonhando aquilo que eles dizem que podem conseguir sem Deus. E vimos a palavra de Deus em Jeremias capítulo 16. Jeremias capítulo 16. Jeremias capítulo 16. Vou ler aqui a palavra do Senhor. Versículo 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 16, versículo 9 até versículo 13. Diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos, e em vossos dias a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Então, aqui eu vou continuar com a leitura. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirá: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, se foram, pois, deuses alheios ou inúteis, e os serviram, e se inclinaram diante deles, a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizeste pior do que os vossos pais, porque cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Porquanto lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco.
Vimos também, aqui onde estava a ler a palavra de Deus, Jeremias estava profetizando para o povo de Israel. O povo de Israel estava numa profunda idolatria. O povo de Israel adorava deuses falsos. O povo de Israel estava contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor envia, ele diz que nesse lugar cessará diante dos vossos olhos, em vossos dias, a voz do gozo e a voz de alegria. O que o coronavírus tem feito sobre as nossas casas? O que ele tem feito sobre as nações? Ele tem feito cessar o gozo, a alegria, as festas. Nem agora, para as pessoas irem à festa, não é permitido. Agora, se você ter uma festa, convidar 50 pessoas, você vai preso. Por quê? Por causa do coronavírus. As nações estão tristes. As nações estão a cair. As nações estão a perder dinheiro. A economia está indo abaixo. E Deus diz que eu farei cessar a voz de gozo, a voz da alegria. Ele diz a voz do noivo, a voz da noiva, a voz do esposo. E dessa forma é o que tem acontecido. A alegria tem desaparecido. E a incerteza tem tomado conta dos nossos corações. E mesmo os cientistas que naquele tempo eram a voz da autoridade, eles agora não têm voz nenhuma. Eles nem sabem o que podem fazer. Então isso também é para Deus envergonhar os homens. A palavra do Senhor, ele diz que eles perguntaram por que isso vem contra nós. Ele diz que porque os vossos pais se inclinaram aos deuses. Os nossos pais abandonaram a Deus, não querem ouvir a Deus. Mas aqui há uma outra acusação pior. Diz que vós tens feito coisa pior. Nós podemos pensar que somos a geração que mais tem seguido a Deus, mas somos a geração que tem envergonhado a Deus. Somos a geração que tem se apartado da lei do Senhor. Porque quem cumpre a palavra de Deus, realmente vai haver um avivamento na sua vida. Vai haver uma transformação de vida. Vai haver uma vida que é mais semelhante a Deus. Mas não é o que tem acontecido. As nações têm aprovado leis que são contra Deus. Temos o aborto que tem sido aprovado, que é contra Deus, que é assassinato de crianças inocentes por causa de falha de pessoas estavam na prostituição, estavam no adultério. Nós temos visto leis sendo aprovadas, leis que permitem homem casar, mulher e mulher casar, leis que permitem circulação de drogas, leis que permitem coisas ante Deus, leis que lutam contra a própria igreja. Nós temos visto pastores sendo perseguidos, nós temos visto pessoas sendo impedidas de pregar o evangelho. Temos visto o mundo agabar-se por causa da ciência. As pessoas dizem que não precisam de Deus porque têm a ciência. Não precisam de Deus porque elas desenvolveram agora. Então não há necessidade de Deus. Então dessa forma negam a Deus. E temos feito coisa pior. Nossos pais iam nas palhotas, adoravam deuses falsos. Mas agora nós fazemos coisa pior. Então isso é para envergonhar. Os homens dizem que quando tem dinheiro é a solução. Mas hoje o que é que nós vimos? O dinheiro não pode fazer nada. Não importa se a pessoa é rica, não importa se é pobre, todos eles são alcançados por esta pandemia. Não importa se a economia de uma nação é forte. Quem diria que os Estados Unidos estaria de joelhos diante do coronavírus? Quem diria que a Europa estaria de joelhos diante do coronavírus? Quem diria que os cientistas estariam confusos por não saber o que podem fazer com toda a tecnologia, com todo o avanço da tecnologia, da ciência, da medicina, mas todos estão de joelhos diante do coronavírus. Um vírus que nem é possível visualizar a olho nu, mas ele colocou todas as nações de joelho, colocou toda a economia de joelho, colocou todos nós de joelhos. Então o Senhor quer mostrar de que o homem não pode fazer nada sem Deus. E a palavra do Senhor, no versículo 19 a 21, diz o seguinte: diz: ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em quem não havia proveito. Fará um homem para si deuses, que contudo não são deuses. Portanto, eis que lhe farei conhecer desta vez
lhe conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Então aqui a palavra do Senhor mostra o seguinte: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Então, dessa forma, por causa da ciência que tem ocupado o lugar de Deus, a ciência que tem sido colocada como Deus, as pessoas dizem que é em nome da ciência, ou por causa da ciência. A ciência diz isto, a ciência diz aquilo. A ciência que nos conduz, a ciência que vai nos trazer a solução. Mas hoje em dia, nós vimos o próprio ministério, a própria Organização Mundial da Saúde a se contradizer através dessa ciência em que os homens confiam, em que os homens colocam toda a sua confiança e fazem da ciência um Deus. A verdade é que não há ninguém que não adore alguma coisa. Quando as pessoas negam de adorar a Deus, elas irão adorar alguma coisa. Há pessoas que dizem que não, a ciência vai nos trazer a solução. Não, nós temos que ouvir a Organização Mundial da Saúde. Ela hoje diz que não, hoje cloroquina serve para curar. Amanhã ela diz que não, cloroquina é perigosa. Hoje ela diz, não, vamos sair. Amanhã ela diz, não, não vamos sair. Por essa razão a palavra de Deus diz que os homens serão um homem mortal. Noutra versão diz que pode um homem mortal fazer para si um Deus. Sim, pode fazer, mas não é Deus. Mas não são deuses. Então dessa forma Deus está envergonhando os homens, de que eles precisam confiar inteiramente em Deus. A palavra do Senhor no capítulo 17, versículo 5, diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por causa desta confiança que nós temos, convém aqui eu sublinhar uma coisa. A ciência tem trazido muitos avanços, a medicina tem trazido muitos avanços, mas ela não substitui Deus. Ela não substitui Deus. E aí é onde está o erro dos homens, em querer colocar seus olhos completamente na ciência, em querer fazer do seu Deus a ciência. Por isso a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Neste tempo em que nós estamos do coronavírus, cientistas se contradizem. E você que diz que não, o cientista é que tem a palavra final. O cientista é que pode nos dizer qual é a solução. Qual cientista você está a falar? Porque há cientista que levanta e diz que não faz isso. O outro diz que faz a mesma coisa. Há cientista que se levanta e diz que usa máscara. O outro cientista diz que não usa máscara. Por essa razão a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Nós não devemos depositar toda a nossa confiança no homem. Deve ser depositada a nossa confiança em Deus. E a palavra do Senhor diz que maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Diz, será como uma árvore plantada no deserto. E que quando vier, diz o seguinte: será como uma árvore plantada no deserto. Não vai sentir quando vier o bem ou quando vier o mal. Ele morará nos lugares desertos. Então, dessa forma, o coronavírus, Deus o permitiu, o decretou sobre as nações para envergonhá-los, para mostrar de que quem está acima de todas as coisas é Ele. As pessoas têm tirado Deus das escolas, têm tirado Deus de todos os cantos, até têm aprovado leis que são leis ante Deus. Hoje as pessoas podem dizer, se Deus existe, por que Ele não parou isso? Agora a minha pergunta é, quem aprova leis para que as Bíblias não estejam na escola? São os homens. Quem aprova leis para que quando alguém é cristão vai ter algum problema, há dificuldades quando alguém tem crença em Deus? São os homens. Então por que hoje vão dizer que, oh Deus, por que não está a fazer o contrário? Isso é o resultado da rebeldia. Por essa razão a palavra do Senhor diz que cada um segue a rebelião do seu coração. Então o coronavírus é um dos sinais do fim. Mostra de que o fim está próximo. A palavra de Deus diz que haverão pestes. E temos uma peste de alcance mundial. Temos uma peste que está a devorar todo mundo. Uma peste que está a fazer estragos muito grandes. E ainda vai deixar estragos muito grandes. As consequências do coronavírus é que vão matar mais do que o próprio coronavírus. Então, esse é um dos sinais da vinda de Cristo. Então, o coronavírus, irmãos,
ele é um cumprimento profético. Ele também é um juízo sobre as nações. Mas ele também visa envergonhar a humanidade, envergonhá-los de que o Deus deles, que é a ciência, nem sempre vai lutar por eles, nem sempre vai trazer solução para eles. As pessoas dizem que eu falo em nome da ciência. Em qual ciência você está a falar? Porque a mesma ciência contradiz. A ciência não tem uma voz unânime. Os cientistas não acreditam numa mesma coisa. E outra coisa, o cientista, ele sustenta consigo uma fé. Não há cientista que não tem consigo uma fé. Então essa coisa de dizer que nós confiamos na ciência, assim as nações estão a ser envergonhadas. Os Estados Unidos é uma das nações muito grandes, que podemos dizer que mesmo que o coronavírus entre lá, eles têm uma tecnologia avançada. A China tem uma tecnologia avançada. Nós podemos dizer que os Estados Unidos tem muito dinheiro, mas mesmo com todas essas coisas, elas são reputadas como nada. Então o que é que nós devemos fazer diante disso? Devemos orar. A palavra de Deus diz: orai e vigiai. Devemos orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, eu irei lhes sarar. Mas também diz para a gente vigiar, porque Cristo está às portas. Amém. Então, outro sinal do fim do tempo são sinais que acontecem dentro da igreja. Vamos da palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, outro sinal do fim é a apostasia. Apostasia quer dizer o abandono da verdade. Nós vimos que um dos sinais, coronavírus é um dos sinais. E o coronavírus também é um cumprimento profético, juízo sobre as nações, e também visa envergonhar os homens. Mas nós vimos também que outro sinal que acontece na igreja, que é a apostasia. A palavra do Senhor diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então estamos a ver aqui pessoas que irão deixar a verdade, abandonar a verdade, para ouvir a espíritos enganadores. Nós temos visto uma crescente apostasia dentro da igreja. Temos visto uma crescente apostasia de pessoas que abandonam a verdade, porque não querem ouvir a verdade, e terão comichão nos seus ouvidos para ouvir a espíritos enganadores. Aqui essa palavra de espíritos enganadores, ela quer dizer curandeiros ambulantes. E é o que nós temos visto hoje em dia. Há curandeiros ambulantes às quais as pessoas querem ir ouvi-los. Aquelas pessoas que podem profetizar sobre a sua vida. Aquelas pessoas que podem profetizar sobre os seus planos. As pessoas hoje não querem Deus. Elas querem coisas. Estamos num tempo onde as pessoas amam as coisas e querem usar Deus. Por essa razão as pessoas acham que o dízimo rouba a soberania de Deus. Quando alguém dá para comprar Deus, dá para calar a boca de Deus, dá para comprar alguns poderes de Deus. Então isso é apostasia da igreja, apostasia de pessoas que irão abandonar a fé para ouvir espíritos enganadores. Espíritos são curandeiros ambulantes. E hoje nós vimos, hoje em dia, as pessoas não precisam ir para as palhotes. Tem curandeiros ambulantes por aí que adivinham coisas. São curandeiros que vestiram fatos para poder adivinhar, para poder dizer às pessoas. Não falam sobre a necessidade da salvação, não falam sobre a necessidade de uma vida santa, não falam sobre a necessidade de amar a Deus, não falam sobre a necessidade de ter uma vida piedosa, uma vida de oração. Não falam de um céu, mas eles falam de coisas terrenas, eles falam de coisas daqui. Doutrina de demônios, é o que a palavra de Deus diz. Toda doutrina que não exalta Cristo é uma doutrina de demônios. Então, essas pessoas deixarão de ouvir pastores sérios, irão ouvir espíritos enganadores, irão ouvir pessoas enganadoras. E a palavra do Senhor diz que essas pessoas
pela hipocrisia de homens que falam mentiras. O que isso quer dizer? São pessoas que não vivem na santidade. Não existe falso profeta inocente. Um falso profeta, ele sabe que ele é falso. Por essa razão que diz que pela hipocrisia, alguém hipócrita é alguém que fala uma coisa que não vive. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que isso quer dizer? Essas pessoas sabem que estão mentindo, sabem que o propósito deles não é levar as pessoas para Cristo. A palavra do Senhor diz que introduzirão encobertamente heresias, mentiras, rosas ungidas, lenços ungidos, coisas do gênero, esse tipo de coisas. Eles introduzirão encobertamente essas coisas. E pessoas que abandonarão a fé irão vir a espíritos enganadores. A palavra do Senhor aqui mostra de que hipocrisia são pessoas que ensinam mentira. São pessoas que ensinam coisas erradas. E dessa forma, a apostasia vai crescendo dia após dia. Então, o erro é um dos sinais do fim. As pessoas abandonar a igreja é um dos sinais do fim. Porque as pessoas não querem viver na santidade, não querem Deus, não querem viver naquilo que é a palavra de Deus. Eles dizem que duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Hoje em dia, você falar só da santidade já está a julgar. Mas o que é um julgamento? Você falar a verdade não está julgando, você está a dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Amém. Então a palavra de Deus diz, mostra também em Atos capítulo 20, quando Paulo despede a igreja. Diz que quando sair daqui, entrarão no meio de vós lobos. Diz também, levantarão no meio de vós lobos. Isso está a falar dos falsos profetas. Está a falar dos falsos profetas. A palavra de Deus, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz o seguinte: também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E diz que houve falsos profetas. Já houveram falsos profetas, mas diz que também haverão falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Quando você leva uma coisa que tem menos valor, e você exalta essa coisa, e leva uma coisa que tem mais valor, e você abaixa essa coisa, isso é heresia. A palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino dos céus, e o resto, e a sua justiça, e o resto das coisas vos será acrescentado. Mas os falsos profetas dizem que busca o resto, e a justiça e o reino não tem mais valor. Então, dessa forma introduzem encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Nós temos muitos falsos profetas, que eles são vistos como eles os curadores, eles os milagreiros. Por essa razão, hoje em dia, as pessoas estão atrás de milagre. Viajam para vários sítios atrás de milagre. Outros viajam como pastores atrás de outros pastores para obterem unção para fazer milagres. Mas o reino de Deus não está composto na questão de milagres. Está composto na salvação. Milagres são feitos segundo a necessidade. Deus não vai fazer um milagre para que você tenha algum dinheiro extra enquanto você trabalha. Então, nós vimos que esses homens fazem esse tipo de coisa. Isso é sinal do fim. E diz que muitos seguirão em suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje em dia, quando alguém chega em algum sítio e lhe perguntam: você é pastor? Você o que faz? Ele diz que sou pastor. Eles veem aquela pessoa como alguém que quer dinheiro, como alguém que vende o evangelho. Mas existem pastores sérios, mas é blasfemado o nome do Senhor por causa dos falsos profetas. Os falsos profetas é que têm feito com que o nome do Senhor seja blasfemado, com que o nome do Senhor seja odiado. E a palavra do Senhor diz: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Esses homens sabem o que estão a fazer. E temos muitos bebês espiritualmente que dizem que, meu irmão,
deixa, aquilo ali é de Deus. Você não pode apontar o dedo, não pode julgar. Deixa aquilo ali, porque se ele está a falar em nome de Jesus, isso de falar em nome de Jesus não é o suficiente. Você tem que falar o nome de Jesus e também pregar o Evangelho de Cristo. E a palavra do Senhor mostra de que por vós farão negócio com palavras fingidas. Nós vimos hoje em dia, muitos têm feito negócio da fé. E dessa forma, os verdadeiros pastores têm sido negados. Porque dizem que, você basta falar de Jesus e eu já sei o que você quer. Você quer meu dinheiro. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas sejam salvas. Então, haverá homens que farão negócios. Por essa razão, hoje em dia, muitas pessoas preocupam-se em se mostrar como realmente homens de negócios. Hoje em dia, as pessoas preocupam-se nessa questão. Diz o seguinte: sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita.